meus queridos alunos, graça e paz, seja bem-vindo a mais uma aula. Nesta aula de hoje, nós vamos falar sobre o equilíbrio. No nosso livro, você sabe que essa palavra ela se destaca, equilíbrio. Nas nossas aulas presenciais, você está lembrado? Eu falei muito, eu foquei muito nesta questão de equilíbrio. Não é fácil, não é moleza, mas o obreiro do Senhor precisa trabalhar dia por dia para ter equilíbrio nas situações a qual vive. Se você quer viver bem com a sua esposa, você precisa ter equilíbrio emocional e equilíbrio financeiro. Se você quer viver bem com Deus, você precisa ter equilíbrio emocional e equilíbrio espiritual. Emocional e espiritual. Tem que haver um equilíbrio. E é sobre isso que nós vamos estudar a partir de agora. Tudo bem? Eu preparei um slide exclusivo para você. Preste muita atenção. Observe os detalhes. Pois isso vai ser útil tanto para você viver, quanto para você pregar, passar para outra pessoa. Na verdade, o que nós aprendemos não pode ficar restrito em nós. Tem que ser compartilhado com outras pessoas. Tem que passar de um coração para outro coração. Aí alguém fala, fulano sabe mais do que o Beltrano. Na verdade, não existe isso. O que existe são saberes diferentes. Então, nós temos que ter a humildade, a simplicidade para passar de um coração para outro coração. O homem precisa entender que ele começa a morrer a partir do momento que deixa de aprender. O homem precisa compreender que a falta de conhecimento destrói. E ainda mais, o homem precisa ter a sã consciência que o que nós sabemos é um amor. Talvez assim. E o que nós ignoramos é um oceano. Então, nós temos que compartilhar. Muitas pessoas, eles acabam caindo na idolatria do eu sei e fulano não sabe. Eu posso e fulano não pode. No entanto, é um perigo isso. Tem pessoas que acabam caindo naquele erro e dizem assim, é meu, eu guardo para mim, não dou para ninguém. O conhecimento ficou para ser compartilhado. E é isso que eu estou fazendo, e é isso que eu espero que você faça. Tudo bem? Então, vamos para a aula, vamos para o nosso slide, porque tem muita coisa boa para você, para nós, dividirmos, compartilharmos, para a glória de Deus Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo. Vamos lá? Que vem. Então, tá, meus queridos alunos, nós estamos aqui no nosso slide e vamos falar sobre o equilíbrio. Não esqueça, nós temos o livro do diácono, tá? Do presbítero, do evangelista, do pastor, tá bom? Vamos lá. Nós estamos estudando sobre o obreiro que preciso ser, dokimos, que significa aprovado. Nesta aula de hoje, como eu já falei para vocês, vamos estar falando sobre o equilíbrio, tudo bem? Então, vamos lá. Presta bastante atenção, porque toda atenção agora é pouca, ok? Então tá aqui, ó. Olha só, o equilíbrio é uma virtude necessária a todos os aspectos da condição humana. Então, você lembra que eu falei agora há pouco, né? Se quer viver bem com a esposa, no casamento, na família, precisa ter equilíbrio emocional, para se ter uma família bem-sucedida e financeira. Para se ter uma vida espiritual, autêntica, viva, perante a presença de Deus, é preciso você ter um equilíbrio espiritual e emocional. Sendo assim, o equilíbrio é de extrema importância para um obreiro. Tá? É indispensável o equilíbrio na vida de um obreiro. O equilíbrio é fundamental em todas as áreas, eu poderia dizer assim, ó, em todas as eras e todas as áreas da nossa vida. Contudo, há algumas áreas que são urgentes, mas que é uma urgência mais do que as outras, né? Que podem causar estragos monumentais se não forem tratados com o devido cuidado. Quais são essas áreas? Nós vamos tomar conhecimento a partir de agora. O equilíbrio ele é fundamental. Agora você sabe, em algumas áreas ele é de extrema importância. E agora nós vamos ver em quais são essas áreas. Tudo bem? Não esqueça de anotar, ok? As coisas que você está aprendendo aqui. Olha aonde o equilíbrio é fundamental. Olha a área. Na língua. Você sabe que a Bíblia diz que o poder da vida e da morte está em nossos lábios. Em outras palavras, em nossa língua. Você sabe que uma língua venenosa, ela pode pôr fim em uma sociedade, em uma família,
Não, inúmeras questões. Mas vamos ler aqui nosso slide. Olha só. Devemos tomar cuidado com o pecado da língua. Qual é o pecado da língua? A tradição judaica chama este pecado de Lashon Hará. A palavra para pecado da língua se chama Lashon Hará. Que pecado é esse? Pecado da língua. Para você entender esse pecado, eu preciso contar para você uma pequena história. Em Israel tinha uma aldeia, a qual havia um mestre que todas as manhãs ele passava na frutaria antes de ir para a capela. Quando foi um certo dia, um jovem chegou em casa triste e a mulher percebeu. A mulher chegou e disse assim: o que foi que você está assim hoje triste? Ele falou assim: não, porque aconteceu uma coisa que eu não sei nem o que falar. E ela perguntou: o que foi que aconteceu? Aí ele disse: não posso te falar, porque é coisa muito séria. Ela: mas eu sou sua esposa, eu devo saber, e aquela coisa de mulher, né? Aí ele pegou e falou assim: sabe o que é? É porque nosso mestre, todas as manhãs, todas as tardes, ele passa na frutaria, pega uma maçã, sai cumprimentando todo mundo e vai embora. E não paga a maçã. Mas não conta isso pra ninguém, não. Aí a mulher foi um dia pro salão de beleza. Já sabe. Você já sabe o que aconteceu, né? Chegou lá, ela contou pra melhor amiga dela. E pediu pra não contar pra ninguém. A melhor amiga dela contou pro esposo. E pediu pra não contar pra ninguém. Mas o esposo contou pro melhor amigo. E aí você já sabe, cidade pequena já é um negócio. Imagina numa vila. Essa história se espalhou na vila de uma forma tão rápida, sabe, que quando pensou que não, aquele mestre começou a perder os seus seguidores. E um dia ele chegou na capela, não tinha ninguém. Aí ele falou assim: o que está acontecendo? O povo não está vindo para a capela. Perguntou para o auxiliar dele. O auxiliar falou assim: olha, mestre, eu não queria dizer não, mas já que o senhor perguntou, eu vou responder para o senhor. É porque nós aqui, ninguém quer ter um mestre que é ladrão. Ele ladrão? Como assim? Sabe aquele menino chamado Moshe? Então, ele disse que todos os dias o senhor passa lá na capela ou na frutaria e o senhor pega uma fruta e sai comendo e cumprimentando as pessoas e não paga. E isso é roubo. Aquele senhor, aquele mestre, aquele ancião procurou aquele jovem e foi conversar com ele. Falou assim: você trabalha aqui há quanto tempo? Aí ele falou assim: eu trabalho aqui há 6 meses. E você trabalha o dia todo? Não, eu trabalho só meio período. Quando você falou que eu pego uma maçã todos os dias aqui, isso de fato procedeu ou não aconteceu? Ele: não, mas eu falei mesmo que o senhor pega, e o senhor não tem precisão disso, o senhor sabe, o senhor não tinha necessidade disso, aquela coisa. Ele falou assim: você perguntou para o dono da frutaria sobre esse acontecimento? Falou com ele? Não, senhor. Então, é aí que está a questão. Todas as manhãs eu passo aqui e deixo esta maçã paga, para quando eu vier da capela eu só pegar e ir para casa comendo ela, mas eu já pago ela pela manhã quando eu vou para a capela, para na volta eu pegar. Aquele jovem ficou tão assim, sabe, indignado consigo mesmo, que ele falou assim: mestre, então eu cometi o pecado de Lashon Hará, o pecado da língua, o que eu faço para poder me retratar? Aquele velho sábio disse assim: olha, vai para sua casa e encha uma fronha de várias penas, e quando tiver com muitas penas, você vem cá. Aquele jovem foi lá, fez isso, contava com muita pena, ele veio, chegou e falou: mestre, pronto, já consegui, aqui está. Ele falou: agora você sobe no telhado da sua casa quando estiver ventando muito forte, e para quem não sabe, no Oriente venta muito forte, tá? Então, o que aconteceu? Quando começou a ventar, ele falou: quando começar a ventar, você espalha, joga no vento essas penas. Ele foi lá e fez isso. Mas antes dele, ele falou assim: mestre, mas há mesmo essa necessidade? Ele: sim, tem. Então ele foi lá e fez, espalhou as penas. Aí quando ele voltou, falou assim: pronto, mestre, já estou redimido do meu pecado? Aí ele falou assim: agora você ajunta todas as penas que você fez, então você estará redimido do seu pecado. E ele pegou e falou assim: mas mestre, é impossível, o vento levou, o vento espalhou, não tem como pegar todas as penas de novo. Então ele falou: é desta mesma forma. O pecado que você cometeu é irreparável.
Por mais que você tenta recorrer, vai visitar um, visitar outro, dizer como é que é a história, mas não tem mais jeito. Dizem que tem 3 coisas que não se volta atrás. E uma delas se chama a palavra lançada. E como é que você se lança uma palavra? Usando a boca e a língua. A língua é uma das ferramentas fundamentais. Então, cuidado com a língua. Vamos continuar lendo aqui, né? Emerson escreveu: de um escorregão do seu pé, você pode se equilibrar, mas do escorregão de sua língua, você jamais se recuperará. Então, escorregou, quase caiu, mas não caiu. Escapou. Mas da língua, meu amigo, ou você tem o equilíbrio, ou você perde o controle. Continuando, ó, o equilíbrio na língua é capaz de nos fazer respeitados. Então, quando você tem equilíbrio na língua, você passa a ter respeito. As pessoas falam, não, fulano é uma pessoa equilibrada. Entendeu? Ó, um sábio egípcio disse, não solte a sua língua a todo instante, pois poderá destruir o respeito que tens. Viu aí? Uma coisa conectando a outra, né? Quando falares, que as tuas palavras sejam melhores do que o teu silêncio. Caso contrário, querido, permaneça calado. Muito cuidado com o pecado da língua, o pecado de Lashon Hará. Vamos para o nosso próximo, ou para a nossa próxima etapa, nossa próxima área que precisa ter equilíbrio urgentemente. A nossa próxima etapa é aqui, ó, equilíbrio nos pensamentos. Um amigo me disse uma vez, estou pensando, e eu disse para ele, cuidado, pensar é perigoso. Eu falei ainda mais quando se coloca em prática o que se pensa. Então está aqui, ó, os teólogos medievais tinham uma expressão em latim, olha só, retum intetum, ó, intentum, que quer dizer o quê? A reta intenção. A reta intenção, tá? Todo cuidado é pouco quando se trata de intenções tortuosas, porque essa intenção tortuosa nos faz lembrar da serpente, entendeu? Toda tortuosa andando, isso é perigoso, tá? Ó, o primeiro testemunho que Deus dá sobre Jó é justamente da sua retidão. Entretanto, quando Deus explica o motivo dessa retidão, o Senhor mesmo afirma que Jó se desvia do mal, ou seja, se desvia dos pensamentos malignos, dos pensamentos maldosos. Lembra do Paulo lá? Quando pensa fazer o bem, o mal já fiz. Este ato é feito no íntimo do domínio das escolhas, no âmago das intenções. Então, muito cuidado de verdade com os pensamentos acelerados. Cuidado, nós vivemos, como disse o Dr. Augusto Cury, o síndrome do pensamento acelerado. Cuidado, tenha controle nesses pensamentos. Tudo bem? Vamos para a nossa próxima etapa para nós ganharmos tempo aqui, né? Olha só, equilíbrio na ira, pois está escrito, irai-vos mais, como diz um pregador, por que Deus foi dizer isso? Mas não pequeis. Irar você pode, até pode, mas pecar, aí já é outra história. Psicólogos gostam de afirmar que nos primeiros 5 minutos de ira cometemos os atos dos quais nos arrependeremos pelo resto da vida. Bom, eu não sou psicólogo, mas eu sempre usei essa frase. Então, ou eu sou ou não sou, né? A me senti um psicólogo aqui, viu, gente? Olha só, quando a ira se aproxima e sentimos o avanço monstruoso de suas ondas, precisamos do equilíbrio para não permitir que alguns minutos de descontrole nos roube a paz pelo resto da vida. Eu sou sincero, eu sou franco em dizer para você, por muitas das vezes eu quase perdi meu equilíbrio na hora da raiva e da ira, sem falar das vezes que eu perdi. E me arrependo até hoje de muitas delas. Então é preciso você ter equilíbrio na ira, porque senão você pode se arrepender pelo resto da sua vida. Você pode ter a sua paz roubada pelo resto da sua vida. Pense 2 vezes. Se for tomar uma decisão irada, eu te faço uma pergunta, será que não é melhor esperar se acalmar, tomar maracujina ou maracujá, dormir um sono e responder depois? Cuidado.
Próxima etapa: ambição. Existe uma ambição legítima, que é aquela em que nossas intenções são sadias e visa o bem-estar, tá visão, né? Mas que visa o bem-estar. Olha só, mas há uma ambição que atualmente é destrutiva, que é aquela em que a vida passa a girar sobre o seu próprio eixo maligno. Quando a ambição rouba o sono, então já se tornou destrutiva. Cuidado com as ambições. Ser ambicioso por um lado é bom, mas por outro lado é muito ruim. Porque é bom quando tem equilíbrio, quando é ruim quando não tem equilíbrio, quando você está disposto a passar por cima das pessoas se for possível, para conquistar o que quer. Isso é muito, 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 muito perigoso. Vamos para a nossa próxima etapa. Equilíbrio nos sonhos. Olha só, nós podemos sonhar tanto de olhos abertos como de olhos fechados. Podemos dizer que essa é uma virtude que Deus nos deu. Quando o sonho se tornam-se senhores de nossa caminhada histórica, então já se tornaram nocivos. Já não são seus sonhos, tornaram-se terríveis pesadelos. Até para sonhar é preciso ter equilíbrio, pois é com base neles que podemos ter a noção exata dos terrenos que estamos pisando. Quando os sonhos roubam de nós a centralidade, então devemos expulsá-lo de nossas interioridades, para que a vida não se torne uma ascensão infeliz de frustrações. Quando você tem sonhos fora do equilíbrio, isso pode se tornar uma frustração da sua vida. Até para sonhar é preciso ter equilíbrio. Até para sonhar é preciso fazer cálculos. Até para sonhar precisa ter equilíbrio. Até para sonhar precisa ter cálculos. Não pode ser sonhos desenfreados. Tá? Eu vou deixar você pensar mais coisas sobre esse sonho, porque vamos para a próxima etapa para ganharmos tempo aqui, tá? O equilíbrio é uma lição fundamental na vida de um obreiro. Isso porque vivemos na sociedade do desequilíbrio. Um tempo marcado pela correria. Sabe aquele fast food da fé? Você já viu que tem o lava-jato, né? Se tiver para lavar carro e tudo. Se tivesse o lava-jato espiritual, as pessoas já não iam mais para a igreja, já ia diretamente para o lava-jato espiritual, porque é coisa rápida. Talvez a principal razão de haver deveria ser assim, tantos obreiros desequilibrados no seio da igreja seja por falta de conhecimento. A própria Bíblia diz: meu povo é destruído por falta de conhecimento. Erreis e não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Aí vem aqui, de preparo para tal função. Conhecer é necessário, querido. Ser obreiro na casa de Deus não é ser qualquer coisa, é ser soldado, valente, guerreiro. Tem pessoas que pensam que ser obreiro é simplesmente dizer: eu sou diácono, eu sou presbítero, eu sou pastor, eu sou ministro. E não é. Ser obreiro envolve caráter, sinceridade, fidelidade, gratidão. Isso significa ter conhecimento. Como você vai exercer algo que você não sabe o que é? Então tá, agora você já viu que é preciso ter equilíbrio. E acima de tudo, tem que ter conhecimento do que você vai fazer ou deixar de fazer. Como você vai ser um obreiro dogmas se você não sabe nem qual é a função de um diácono, se você não sabe nem qual é a função de um presbítero, se você não sabe nem qual é a função de um evangelista ou de um pastor? Esses dias eu ouvi um camarada dizendo assim: vocês têm que me respeitar que eu sou ministro. Você é ministro do evangelho. E os ministros do evangelho são servos, não são autoridades. Está havendo um desentendimento nessa questão. E por que isso? Por causa da falta de conhecimento. Então, é preciso urgentemente de ter conhecimento. Tudo bem? Esse livro que você ora tem, ele vai te ensinar como dirigir culto, como fazer uma palestra, como pregar o evangelho. É necessário você tomar esses conhecimentos. Quem me consagrou foi o pastor fulano e tal. Já estou cansado de saber disso. Será que você sabe mesmo das funções de um diácono? Ou será que você só apenas sabe? Será que você não está vivendo aquela política de fingir que aprendeu? Fingir que entendeu? Olha,
A oportunidade, ela sempre vem à nossa porta. Mas cavalo selado não se passa todo dia na porta. Então, aproveite as oportunidades que você está tendo para adquirir conhecimento. Estude, se dedique e seja um obreiro docmos, aprovado. Deus conta com você. Mas Deus quer usar você como usou Paulo, como usou Moisés. Homens dotados de conhecimento, homens que sabiam discernir. Porque ele mesmo falou que muitos do seu povo não sabiam discernir o esquerdo para o direito. Entendeu? Ou do esquerdo verdadeiro, esse aqui no meu lado agora, o esquerdo verdadeiro para o direito. Tem muita gente que está confundindo o direito, dizendo que é esquerdo, e esquerdo dizendo que é direito. Esse é esquerdo, esse é direito. Mas Deus chegou dizendo em sua palavra, o meu povo não sabe discernir. Será por quê? Então, cuidado. A falta de conhecimento pode estar destruindo a sua empresa. A falta de conhecimento pode estar levando você ao fracasso. A falta de conhecimento pode estar destruindo a sua família. Tem gente que está debaixo de uma maldição e não sabe. Porque acha que não, que a maldição... Jesus já levou todas as maldições na cruz. Qual maldição que ele levou sobre a cruz mesmo? Qual foi? Ele levou uma, mas qual? Será que foi todas? Se foi todas, por que Apocalipse está dizendo que no fim, que será a exterminação da maldição? Se está dizendo que é no fim, então ainda não foi. Questão de pensar, né, querido? Ler Bíblia, estudar. Então, eu te espero na próxima aula. Na próxima aula nós temos muita coisa para tratar aqui ainda. Nós estamos apenas começando. Mas eu espero que você esteja gostando, porque cada aula vamos nos aprofundar mais. Cada aula vai ser melhor do que a outra. E olha, quero te dizer, Deus tem bênção para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas. Tudo bem? Shalom, shalom, litriot, a paz e até breve.